Realizar sonhos é muito bom, principalmente se a gente orou por eles. Só que o difícil mesmo não é o tempo de oração. O difícil mesmo é o tempo do processo entre a oração e com que ele seja materializado, com que a gente tenha os sonhos de forma palpável. O processo é o nosso tempo de crescimento, o nosso tempo de amadurecimento. Eu confesso que eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade de lidar com o processo sem murmurar. Muitas vezes eu murmuro, muitas vezes eu reclamo, mas eu sei que Deus está no negócio e eu preciso aprender a confiar mais. O tempo do amadurecimento, o tempo do crescimento, ele nos molda para a gente receber os nossos sonhos e saber lidar com eles. Porque a gente pede coisas que a gente não sabe o que vem lá na frente. Deus, sabendo o que a gente vai enfrentar, que a gente vai lidar, ele já começa a colocar situações para que a gente tenha maturidade e a gente aprenda a lidar com elas para lá na frente, quando vierem coisas maiores, a gente saber lidar com aquilo. É como se uma criança pedisse um carro para Deus. E aí ele dá o carro para ela. Ou o carro fica parado na garagem até ela completar 18 anos e poder dirigir, ou ela pega esse carro e no primeiro poste ela dá de frente e se machuca inteira. Deus, ele não nos dá coisas que a gente não sabe lidar, que a gente não está preparado ainda. Eu tenho orado por coisas, por uma realização de um sonho. E o processo tem me moldado muito, tem me doído muito. E desde que eu entendi que Deus está no negócio, eu não perdi uma noite de sono. Eu durmo como se fosse um nenê que dorme a noite toda, não um recém-nascido. Mas uma criança que dorme a noite inteira bem. Porque as coisas de Deus, elas não tiram o nosso sono. As coisas de Deus, elas não nos adoecem, elas não nos confundem. Quando Deus está no negócio, não tem como dar errado. Ele vai nos preparar para o processo até com que aquilo se realize, até com que aquilo se concretize. Em Isaías 41:10 fala: não temas, eu sou contigo. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento. Se a palavra de Deus fala que ele estará conosco, que ele vai nos ajudar, que ele vai nos sustentar, que ele vai nos fortalecer, o nosso papel é apenas confiar. Confiar em que aquilo que a gente pede está alinhado com as coisas de Deus. Ele vai realizar. O tempo de processo é o tempo de crescimento, de amadurecimento, para com que a gente receba aquilo que a gente tem tanto orado, que a gente tem pedido tanto. Se você, assim como eu, está passando por uma situação difícil e esse vídeo fez sentido para você, compartilha para outras pessoas que estiverem nesse tempo de processo, sendo moído, sendo moldado, que ela receba essa palavra de Deus também, que Deus não nos abandona. Ele está com a gente, ele nos ajuda, ele nos fortalece, ele nos dá paz. Se Deus está no barco, pode vir a ventania que for, a gente vai ter paz e a gente vai dormir em paz. Tamo junto.